Aí já tá gravando. Então tá. Boa noite, gente. Eu sou a Júlia e hoje eu vou falar um pouco sobre a diabetes mellitus nos felinos. Aqui são os tópicos que eu vou abordar hoje: a definição da diabetes, a anatomia e fisiologia do pâncreas, a epidemiologia, fisiopatologia, os sinais clínicos, diagnóstico e o tratamento. Então, a diabetes mellitus, ela é dividida em 3 tipos. A do tipo 1 é imunomediada, que ocorre a destruição das células beta, que são as produtoras de insulina. Então, esse animal não vai produzir mais insulina, e esse tipo de diabetes é mais encontrado nos cães. A diabetes do tipo 2 é relacionada à resistência à insulina. E há vários fatores predisponentes, né, que podem causá-la, e ela está mais relacionada com os gatos. Então, eu vou dar mais foco nela hoje. E a diabetes mellitus do tipo 3 é a gestacional e também possui outras causas, como o uso de progestágenos e glicocorticoides. Então, a diabetes mellitus do tipo 2 é uma desordem hormonal que é causada pela resistência à insulina, que promove uma secreção defeituosa da insulina. Em primeiro momento na doença, o gato vai, no caso, né, o gato vai estar produzindo a insulina normalmente, mas por diversos fatores, como a obesidade, vão ter a secreção de adipocinas, nesse caso, que são fatores pró-inflamatórios e causam essa resistência à insulina, que os receptores da insulina não vão estar disponíveis para ela se ligar e fazer a entrada da glicose para as células. E com o tempo, como essa glicose vai ficar no sangue, né, causando uma hiperglicemia, o pâncreas vai continuar secretando a insulina e acaba que ele fica exausto, né, e essa produção para com o tempo. Nos casos da resistência à insulina, vão precisar de doses muito maiores do hormônio para que haja captação de glicose pelas células. E também a resistência à insulina pode ser causada pelos glicocorticoides, que eles fazem uma competição pelos receptores junto com a insulina. Então, o pâncreas é um órgão, né? E ele é dividido entre a parte exócrina e endócrina. A parte exócrina dele está relacionada à secreção do suco pancreático, que serve para o sistema digestório. E a parte endócrina é composta pelas ilhotas de Langerhans, que vão ter células especializadas para a produção de hormônios. 20% dessas células são as células alfa, e elas secretam glucagon, que possui um efeito hiperglicemiante. 70% delas são as células beta, que vão secretar a insulina, que é um hormônio que tem um efeito hipoglicemiante. E 10% é composta por outras células produtoras de hormônio também. Aqui é uma representação do pâncreas, ele fica bem próximo ao duodeno. E aqui é uma ilhota de Langerhans, é uma histologia. A insulina, esse hormônio, né, secretado pelo pâncreas, é secretada após um estímulo de hiperglicemia. Isso pode ocorrer após uma refeição. E depois dela ser secretada, ela vai se ligar aos seus receptores transmembrana, que vão fazer uma transdução do sinal até chegar ao transportador de glicose, que é o GLUT. E esse transportador que vai fazer com que a glicose entre para a célula, que vai sofrer o processo de glicólise e gerar energia para esse animal. A diabetes possui alguns fatores de risco, como o sexo, né? Os machos são mais predispostos a ter diabetes, principalmente os castrados. Os animais acima de 7 anos também são mais acometidos. Isso pode estar relacionado com a idade mais avançada, eles serem mais sedentários também, né? E tem uma relação com a genética, que os gatos birmaneses são mais acometidos também. E é importante salientar que a prevalência da glicose vem aumentando
da diabetes vem aumentando a cada ano devido à obesidade, dietas ricas em carboidrato e também o estilo de vida desses animais, por serem mais sedentários, os tutores também serem mais sedentários, isso acarreta nesse monte de fator predisponente. Então, a fisiopatologia da diabetes está muito relacionada com os sinais clínicos, né? Então, essa não ação da insulina vai causar uma hiperglicemia. E quando esse sangue for filtrado pelos rins e os valores da glicose ultrapassarem o limiar renal, o animal vai apresentar uma glicosúria. E a glicose na urina funciona como um diurético. Ela vai puxar água para os túbulos renais, causando uma poliúria. E por compensação de o gato estar desidratado, ele vai apresentar a polidipsia. Também vai ter o emagrecimento, porque com a falta de energia nas células, vai ocorrer o catabolismo de proteínas e de lipídios nos tecidos desse animal. E também o animal apresenta polifagia, porque no hipotálamo vai estar com um déficit de glicose. E isso vai fazer com que o centro da saciedade não seja inibido. Os principais sinais clínicos da diabetes são os 4 P's, que é a poliúria, a polidipsia, a polifagia e a perda de peso. E a hiperglicemia crônica pode causar a neuropatia periférica secundária, que o animal vai ter fraqueza, ele pode apresentar também a posição plantígrada, e em casos mais graves, ele apresenta depressão e anorexia. Essa imagem aqui está representando a posição plantígrada. A catarata também é um efeito que a diabetes pode causar. Ela ocorre mais em cães, mas pode ocorrer em gatos. Porque devido ao cristalino ser permeável à glicose, e com essa hiperglicemia, vai causar o acúmulo de glicose nessa lente, e essa glicose se transforma em sorbitol e frutose, que vão funcionar como agentes osmóticos. Então, o cristalino vai ter um aumento, vai ficar mais opaco, porque vai entrar bastante água. Dentro dos sinais clínicos, a gente tem algumas complicações, como a cetoacidose, porque esse animal não vai estar tendo energia através da glicólise, né, da glicose. Então, vai desencadear mecanismos para a produção de corpos cetônicos, que vão entrar no ciclo da neoglicogênese, para funcionar como uma fonte de energia para esse animal. Mas nesse caso, o animal também vai apresentar o coma e acidose metabólica. Outro problema que a gente tem é o gato diabético instável, porque a diabetes pode ser causada por outras doenças que, se não forem resolvidas, vão continuar causando a diabetes. Então, a gente deve realizar uma triagem no diagnóstico para solucionar essa causa da diabetes, para a gente conseguir a remissão desse animal. Durante o tratamento, a gente também pode ter uma hipoglicemia causada pela insulina. E isso ocorre quando o animal tiver com uma glicemia abaixo de 54 miligramas por decilitro. E ele pode ter vários sinais clínicos, como convulsão, ficar em decúbito, ter tremores, ataxia e letargia. E nesse momento, o tutor deve ser instruído a ter recursos em casa para que esse animal sobreviva. Ele pode administrar na mucosa desse gato mel, glicose ou géis de dextrose, até levar ao médico veterinário. Então, o diagnóstico da diabetes deve ser feito através de uma triagem, como todo diagnóstico deve ser feito, né? Primeiramente, vai fazer uma anamnese completa para descobrir quais são os fatores de risco, né? Se o animal possui algum desses fatores que causem a diabetes. Também se ele possui algum sinal clínico, como os 4 P's, e realizar um exame físico. Os exames laboratoriais mais utilizados são o hemograma, o bioquímico e a urinálise. A ultrassonografia também pode ser realizada para descartar outras doenças e também descobrir uma possível causa dessa diabetes.
E a confirmação desse animal estar com diabetes é feita através dos sinais clínicos da hiperglicemia persistente e da glicosúria. Então, nos exames complementares, a gente vai achar no hemograma uma policitemia, porque esse animal vai estar desidratado, provavelmente. Também pode ser encontrada a hiperlipidemia pelo aumento de colesterol e de triglicerídeos. A gente pode realizar o monitoramento da tiroxina sérica, porque o hipertireoidismo pode causar a diabetes. Então, a gente deve avaliar isso. A lipase pancreática também pode ser analisada junto com uma ultrassonografia, e porque a pancreatite pode ser uma causa de desenvolvimento do diabetes. A urinálise por cistocentese também pode ser feita, porque a presença da glicose na urina funciona como um substrato, né, para as bactérias. Então, isso pode desenvolver uma cistite nesse animal. Um dos obstáculos que a gente possui na hora do diagnóstico desse animal é a hiperglicemia por estresse. Então, a gente precisa de medidas para saber se essa hiperglicemia é por causa da diabetes ou por causa do estresse, né? Então, a gente pode averiguar a frutosamina sérica ou a cetonemia. A frutosamina é uma proteína glicosilada oriunda de uma reação irreversível e não enzimática com a albumina. E ela vai nos informar qual é a glicemia desse animal de 1 a 3 semanas anteriores. Então, não tem essa influência, né, daquela glicemia alterada no local, no momento. O único problema da frutosamina sérica é que ela não vai acusar os casos leves nem os recentes de diabetes. E o tratamento, ele é um grande desafio, porque precisa de uma ajuda, né, do tutor, do animal colaborar também e do médico veterinário. E os principais objetivos desse tratamento são eliminar os sinais clínicos dessa doença, evitar que haja uma hipoglicemia induzida pela insulina e reduzir os efeitos tóxicos da glicose. E quanto antes a gente realizar esse diagnóstico, maior a chance de remissão desse animal. O tratamento da diabetes é baseado em 3 pilares, que é a dieta, o exercício físico e a insulina. O exercício físico tem uma ação muito importante, porque ele vai fazer com que haja uma translocação do GUT, né, que é o transportador da glicose, para a membrana, sem que haja a ação da insulina, só pelo exercício físico mesmo. Então, a glicose consegue entrar na célula e assim vai haver um controle glicêmico e esse animal vai ganhar massa magra também, porque essa célula vai estar recebendo glicose. A dieta desse animal tem como objetivo de minimizar as flutuações da glicemia e também corrigir a obesidade desse animal, que na maioria das vezes vai ser obeso, né? Então, o perfil dessa dieta deve ser com baixo carboidrato, os altos níveis de fibra, porque ela vai ajudar a retardar a absorção da glicose, e proteína de alto valor biológico. A ração úmida é uma opção boa para a gente usar nesse caso, porque ela é menos calórica e também vai estimular o animal a ingerir líquido, né? E em casos de doença concomitante, é interessante que deixe o nível de carboidrato normal e utilize a insulina, que vai ser utilizada para qualquer animal, na verdade, né? Mas que não abaixe tanto o nível desse carboidrato devido a essa doença concomitante do animal. Então, a gente pode fazer o cálculo da ingestão calórica desse animal obeso, nessa fórmula que eu coloquei, para a gente informar isso ao tutor, né, para administrar da melhor forma a dieta. E durante o passar do tratamento com a dieta, a gente deve analisar o score corporal desse gato a cada 1 ou 2 semanas. E conforme ele vai perdendo peso, a sensibilidade à insulina vai retornando, porque aqueles fatores, né, como as adipocinas, não vão estar tão concentradas, não vai ter tanta quantidade. Então, a gente pode diminuir a dose da insulina se for necessário também.
A escolha da insulina vai depender da propriedade desse fármaco e também da disponibilidade do tutor em administrar. Mas na maioria das vezes a escolha é da insulina glargina. E a dose dela deve ser baseada na glicemia desse animal. Se ele apresentar uma glicemia maior que 360 miligramas por decilitro, a gente usa 0,5 unidades por quilo 2 vezes ao dia. E se for menor que 360, vai ser 0,5 unidades por quilo, também 2 vezes ao dia. E essa administração deve ser religiosamente de 12 em 12 horas. O máximo que pode variar entre esse horário é de 2 horas. Também com o tratamento usando já a insulina, o tutor deve realizar a curva glicêmica desse animal para a gente ver se está tendo uma resposta ao tratamento. Então, a cada 2 ou 3 horas, durante 12 horas, o tutor vai aferir essa glicemia e ela não deve variar muito, ela deve estar entre 80 a 252 miligramas por decilitro. E ele pode usar para aferir essa glicemia glicosímetros específicos para gatos, o Freestyle Libre, que ele detecta a glicemia por tempo constante, e também por testes de glicose na urina, mas eles não são muito utilizados no Brasil. Então, o objetivo do tratamento com a insulina é diminuir a glicemia para menos de 252 miligramas por decilitro durante 24 horas e também evitar a hipoglicemia. E como eu disse, a dosagem da insulina pode ser redosada com o tempo, porque esse animal vai estar voltando à sensibilidade. Tem um estudo novo desse ano, que é conhecida como cutânea, mas esse estudo realizou esse tratamento em animais que já estavam controlados com a insulina glargina administrada 2 vezes ao dia. E nesse estudo tiveram uns ótimos resultados, porque os animais não apresentaram nenhum sinal clínico de diabetes, de estar voltando a ter a doença, também não apresentaram hipoglicemia, e os níveis da glicose e da frutosaminas também estavam ótimos. E essa opção, né, da insulina uma vez na semana é uma ótima forma de o tutor se aderir ao tratamento, porque nesse estudo também disse que a maioria dos casos de eutanásia são por causa desses tutores que não conseguem aderir tanto ao tratamento do animal. Mas como é um estudo novo, precisa de mais estudos e ele ainda não é usado clinicamente. Aqui é o estudo, para vocês darem uma olhada. E também outra forma de tratamento é a associação dos análogos do GLP-1. O GLP-1 é o peptídeo 1 semelhante ao glucagon. E ele é uma incretina, que é um hormônio liberado pelo intestino. E ele faz com que haja a inibição da secreção do glucagon, que é um hormônio hiperglicemiante, e isso faz com que haja um aumento da saciedade desse animal. E também num estudo, teve relatos de que roedores apresentaram a proliferação das células beta quando foram administrados os análogos do GLP-1. E ele deve ser administrado uma vez na semana e deve estar associado à dieta e à administração de insulina. Nesse estudo, eles fizeram de 6 a 10 semanas a terapia e eles obtiveram o resultado de que a variabilidade glicêmica foi menor. Então, esses animais não tiveram a glicemia muito alternada, né? Ela se manteve quase constante. E há uma grande relação dessa constância da glicemia com a chance de remissão. Então, é um bom medicamento. E durante esse tratamento, a gente deve dar orientações para o tutor, né? De como ele vai fazer essa transição para a dieta e as formas que ele pode manusear, armazenar e administrar a insulina.
E como ele vai observar esses sinais da hipoglicemia e ter as medidas de tratamento rápido e logo depois levar o animal ao médico veterinário. O tutor também deve ser orientado de como dosar a glicemia desse animal. E se ele for usar os glicosímetros, ele pode retirar o sangue da veia marginal da orelha, dos coxins metatarsais e metacarpais. E também o tutor deve monitorar os sinais clínicos desse gato. De 5 a 10 dias após o início do tratamento, o animal deve retornar à clínica e a gente vai analisar a curva glicêmica e também perguntar ao tutor como foram os sinais clínicos durante esse período, se o animal ingeriu muita água, se ele urinou mais, e assim a gente vai ver uma resposta ao tratamento. E a longo prazo, esse tutor deve analisar como está o bem-estar do animal, como é a ingestão hídrica, a urina, a alimentação e se o score corporal dele está mudando. E também ele deve relatar de como está sendo essa administração da insulina, como ele armazena, em qual local ele aplica, isso tudo é importante. E na clínica, a gente deve analisar sempre essa resposta à insulina. E para assim a gente definir nova dosagem, se for necessário, ou até mesmo parar de administrar essa insulina, ver a necessidade de realizar os exames complementares, e assim a gente consegue detectando a remissão do animal. A frequência das visitas na clínica depende muito da resposta do animal ao tratamento, mas geralmente usa esse modelo de voltar uma semana após o início do tratamento, depois de 2 a 3, de 6 a 8, de 10 a 12 e de 14 a 16. E nessa consulta a gente deve realizar anamnese, analisar o peso corporal desse animal, o score corporal também, né? O exame físico, analisar a glicemia e a frutosamina também, se for necessário. Então, esse gato vai atingir a remissão quando a urina estiver persistentemente negativa para a glicose. E a glicemia, ela deve estar dentro da faixa normal, que é de cerca de 135 miligramas por decilitro, e a frutosamina abaixo de 350 milimol por litro. Então, quando esse animal obter todos esses critérios, a gente pode reduzir a dose da insulina ou até suspender. E analisar esse animal durante 2 a 4 semanas. E se esses sinais não se permanecerem, né, a gente pode considerar que ele atingiu a remissão. Isso demora mais ou menos uns 3 meses para ele ter a remissão, né? E mesmo após o animal estar curado, ele não apresentar os sinais e nem ser detectado a hiperglicemia, a gente deve continuar com a dieta e continuar monitorando os sinais e também analisar a glicosúria 2 vezes na semana. Então é isso, aqui são as referências. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar.